Boa noite pessoal, tudo bem? Aqui é a Pro Jaqueline. Vamos começar mais uma aula, uma nova aula. Vamos falar hoje sobre coleta de fluidos corporais, tá? Então o tópico a gente vai falar um pouquinho sobre a coleta de líquido cefalorraquidiano, que é o LCR, o líquor, coleta de líquidos serosos e também a coleta de sêmen, tá? Com relação ao líquor, vocês já ouviram falar, claro, né? E essa é uma importância aí do exame do líquor, né? Que é muito utilizado para diagnosticar afecções neurológicas, como infecções, hemorragia, se o paciente tem algum tipo de degeneração e até neoplasias também, tá? Tem muita, devido à dificuldade de obter o material, então um laboratório tem que realizar aí rapidamente essa análise do líquor, tá bom? Porque ele é muito sensível, essa amostra não pode demorar muito tempo para o preparo dela, tá? Então tem que ter muita habilidade técnica na coleta, assim como também essa parte da amostra e a análise também tem que ser rápida, tá bom? E também todo o cuidado, né, para esse material que é colhido, né, para evitar contaminação, tá bom? E no caso aí na rotina, se utiliza muito no líquor para análises, por exemplo, de citometria, para você quantificar em número de células, tá bom? Eu não vou entrar muito em citometria, porque vocês vão ter isso em citologia e também na imunologia clínica, mas citometria é uma técnica para você quantificar aí várias células, então quantificar linfócitos, né, células polimorfonucleares ou células mononucleares, o que for, hemácias também. Citologia também utilizar para você utilizar a citologia clínica, que vocês já estão tendo essa disciplina para analisar aí esse líquor, somente para identificar presença de células neoplásicas, tá bom? Também para análise bioquímica e também para análises físicas e além disso você pode também fazer análise com cultura de grã, então fazer coloração de grã desse líquor, para você também pode cultivar, fazer cultura, para ver se tem presença de bactéria, porque se pede muito líquor, principalmente se o paciente tem suspeita de meningite, e muito utilizada também no campo da imunologia, para você ver presença aí de anticorpos, tá? Ou de algum outro tipo de antígeno ou anticorpo que o paciente produziu contra aquele antígeno presente no líquor, tá bom? Aqui mais falando sobre com relação, voltando um pouquinho mais para a fisiologia, lembrando que nós temos compartimentos hídricos no corpo, né? Então, nosso corpo tem muito líquido. Então, nós temos vários tipos de líquido, tem líquido transcelular, o líquor, o líquido sinovial, o líquido pleural, o líquido peritoneal, muito líquido, né? E, claro, esse líquido ele vem aí, é dividido em um líquido fluido que a gente chama de intersticial, né? Que a gente encontra esse fluido intersticial, no caso se divide aí dois tipos, né? Do líquido que a gente encontra, o líquido extracelular, onde corresponde a 20, 50% da água, né? E o parte do líquido intracelular, que tem em torno de 60 a 70% da água corporal, tá bom? E o líquor faz parte aí desse meio, né, de compartimento hídrico, tá? O líquido também pode ser chamado de líquido cérebro espinhal, também LCE, tá bom? Vocês podem encontrar artigo, livro falando disso, mas é a mesma coisa. E o líquor, portanto, é um líquido, um fluido aquoso, né, que preenche todo esse sistema ventricular do encéfalo, do canal central da medula espinhal e também do espaço subaracnoide da medula espinhal e também do cérebro, tá? Aqui mostrando como que faz ali, como que ocorre o fluido do líquor, né? E como que ocorre com relação à fluidez disso, né? Então, o líquor, ele flui dos ventrículos através dos forames laterais e mediais, né? Então, fica ali no espaço subaracnoide, então ele recobre, né? Tanto o córtex quanto a medula espinhal, né? E a reabsorção deste líquido, ele ocorre sempre nos vilos aracnoides, né? Encontrando-se em um maior número no meio sagital superior, tá?
E esse líquido, ele não se resume a um ultrafiltrado do soro, tá? Ele é gerado por filtrações, tá? Através de capilares coroides e posterior secreção e transporte ativo bidirecional de substâncias pelas células epiteliais corióides, tá? E a barreira hematocefálica, né, que vocês já tiveram isso na fisiologia, é uma barreira virtual que realiza, né, trocas em ambas as direções entre o sangue, tanto entre o líquor e o sistema nervoso central, né? Quem está mostrando aqui, ó, o sistema nervoso central, né? E o líquor aqui é o presente, tá vendo? Então, essa barreira hematocefálica é totalmente desenvolvida, né, em nós, indivíduos, e ele impede a penetração de algumas substâncias que podem ser tóxicas para o sistema nervoso central. E para que seja feita uma análise detalhada do conteúdo do líquido, então tem que se realizar uma punção. A gente faz uma punção ou suboccipital, que é logo abaixo do crânio, né? No caso, então seria mais aqui na parte de baixo, ou lombar entre a terceira e a quarta, quinta vértebra, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, tá bom? E esse procedimento sempre tem que ser realizado sob condições estéreis, tá? E sempre executado por um médico, tá bom? Médico que faz esse tipo de coleta, tá bom? Aqui só mostrando com relação às estruturas protetoras do sistema nervoso central. Então, no encéfalo a gente tem os ossos do crânio, tem as meninges e tem o líquor. Na medula espinhal a gente tem as vértebras ósseas, tem as meninges e também tem o líquor, né? E o que é essas meninges, né? São membranas conjuntivas que revestem todo o sistema nervoso central, né? E são importantes, então, portanto, para a estrutural, para suporte estrutural do tecido nervoso, e faz também proteção mecânica. E se vocês lembram, né, da anatomia das meninges, a gente divide em dura mater, né? Então tá aqui a dura mater. Essa dura mater é a meninge mais externa, ela é dura, ela é brilhante, ela é não elástica, ela envolve tanto o cérebro e o cerebelo, separando então aí em dois hemisférios, tá bom? Também tem a aracnoide, quem está mostrando aqui, que ela vai se localizar entre a dura mater e a pia mater, né? Dura mater e a pia mater. E ela tem um tecido elástico e fibroso. Já a pia mater é uma meninge mais interna, muito fina, rica em plexos sanguíneos. O espaço subaracnoide, tá? Já é delimitado pela pia mater e também pela aracnoide. E também nós temos o espaço subdural, que se localiza aqui entre a aracnoide, né, e a dura mater, esse espaço aqui, tá? Espaço subdural, tá bom? Então é importante conhecer as noções básicas, né, a fisiologia das meninges, para poder conseguir fazer a coleta desse líquor, tá bom? O líquor, ele é formado então por uma ultrafiltração do plasma, como eu falei, então devido à alta pressão hidrostática do sangue arterial nos plexos corióides dos ventrículos cerebrais. O volume total de líquor é de aproximadamente de 90 a 150 ml no adulto, tá? E também de 40 a 60 ml no recém-nascido, tá bom? Nós temos renovação diária de 40 a 50 ml de líquor, tá bom? E que ele está mostrando aí, de 40 a 50, que dá em torno da produção diária de 500 ml, né? Padronizando aí 500 ml por dia, nós temos aí de produção de líquor, uma taxa de renovação cerca de 3 vezes ao dia, tá vendo? A composição do líquor, né? Então o líquor, ele é límpido, ele é incolor, ele é levemente alcalino, tem uma densidade entre 1006 e 1009, ele contém aí em torno de 4 células por milímetro cúbico. Os componentes químicos do sangue estão presentes no líquido em concentrações diferentes e tem muitas funções, né, de lubrificação, proteção mecânica do sistema nervoso, pode fazer eliminação de produtos do metabolismo do sistema nervoso central, pode fazer defesa contra agentes infecciosos, pode fazer difusão de imunoglobulinas, que é de anticorpos, né, de regulação do volume intracraniano, tem muitas funções importantes esse líquor. E por que o médico pede exame de líquor, né? Por que ele está pedindo esse exame, fazer essa coleta? Geralmente porque esse tipo de exame, quais são as indicações? Se o paciente pode ser que tenha processos infecciosos, como eu falei para vocês, meningites, ou mielites, ou minigoencefalites, tá? De forma aguda, subaguda, crônica, ou processos granulomatosos que apresentam imagens inespecíficas, aí ele pede o líquor também, ou se tem um processo desmelinizante para estudo imunológico,
né? Se um paciente tem síndrome de Guillain-Barré, né, que ele produz autoanticorpos, né, contra a barrinha de mielina, então é um processo desmilinizante, então ele pode pedir também a coleta de líquor. Se o paciente tem demência, se ele tem vasculite, né, inflamação dos vasos, se tem suspeita de leucemia e linfoma, mas no caso aqui mais para estadiamento e tratamento, tá? Alguns tipos de neoplasias também para estadiamento e até para quimioterapia intratecal, tá? Se condições de imunodeficiência, principalmente pacientes HIV positivo, que tenha já queixas neurológicas, também pede líquor. Se tem quadros infecciosos cujo foco não foi identificado, principalmente crianças e indivíduos que estão hospitalizados em UTI, tá? A aplicação por via raquiana de medicamento ou de substâncias utilizadas para fins de diagnóstico também. Punção esvaziadora ou de alívio no caso de hidrocefalia, pessoa normal, hidrocefalia comunicante de qualquer etiologia, né? Porque lembra, hidrocefalia aumenta, né, essa pressão intracraniana, então aumenta essa quantidade de líquor, no caso o líquor. E então você também pode fazer essa punção para aliviar essa pressão intracraniana. Hemorragia subaracnoide, doenças degenerativas do sistema nervoso e também até análise de neurocisticercose, tá? Que é um termo usado, esse tipo de neurocisticercose, para aludir infecção do sistema nervoso central, principalmente causado pela tênia sólio, tá bom? Que acontece muito em países, né, asiáticos, países africanos, porque é uma doença de origem parasita, né? E aí, se tem já a confirmação, né, que o paciente se infectou com um alimento contaminada e faz o líquor, você encontra a presença aí da tênia sólio, tá bom? Também tem a questão das contraindicações, né? Pode ser tem pacientes que não podem fazer a punção do líquor, tá? Por exemplo, indivíduos que têm hipertensão intracraniana, ainda não investigada por outros métodos de diagnóstico. Se ele tem síndrome de hipertensão intracraniana com efeito de massa, tipo tumoral, qual seja a sua patogênese, não pode fazer punção de líquor. Se ele tem discrasia sanguínea que facilita sangramento, ou seja, tem um problema de fatores de coagulação, que diminui o tempo de protombina, tem plaquetopenia, ou seja, baixa quantidade de plaqueta, e aí pode causar, né, mais hemorragia no paciente, isso também pode ser um problema. Infecções cutâneas na região lombar, também não pode fazer, tá? Bacteremia, quando o paciente tem uma infecção, né, já bacteremia, já toda a corrente sanguínea, enfim, ainda não fizeram ainda tratamento para ele de uma antibioticoterapia, ou seja, já fazendo tratamento com antibiótico, não está nada controlado essa bacteremia, não pode fazer, tá bom? Porque senão realmente vai contaminar tudo, a amostra, não é legal, então por isso que é ideal tratar primeiro, depois fazer a punção. Ou se o paciente tem hipotensão acentuada do líquor, que responde pela impossibilidade de colher a amostra, né? Então também não pode se fazer esses tipos aí de coleta. Então tem as contraindicações, tá bom? Instruções de coleta. O paciente tem que assinar o termo de consentimento, se ele não tem condições ou é menor de idade, tem que ter um responsável que assina, tá bom? Até por questão de tiver algum problema ali na coleta, né? Tiver o paciente sentir dor, pode ficar mais sensível à região, então ele tem que assinar um termo de consentimento, tá bom? É necessário também separar o material, então se utiliza esses frasquinhos de vidro estéreis, bem parecido com esses frasquinhos de vidro no caso, para for parte bacteriológica, que nem frasquinho de hemoctura, ou o próprio mesmo tubos, né, com anticoagulante, tá bom? Normal. Identificar o paciente, geralmente utiliza 2 a 3 frascos, então mesmo que peça uma análise mais algum tubo que tenha anticoagulante, tem que ser pelo menos 2 a 3 frascos, tem que ter uma quantidade boa aí de amostra, tá bom? Instruções de coleta, né? Os indivíduos auxiliares treinados para manter o paciente na posição requerida para a punção. Então, lembre, quem faz a coleta é o médico, mas até quem vai fazer o auxílio aí da coleta, tá bom? Tem que ter treinamento para poder deitar bem lá o paciente, deixar ele confortável, tudo certinho, porque o médico só vai sentar e fazer a coleta, mas todo o preparo quem faz é ou biomédico, né, ou algum outro tipo de técnico ou enfermeiro para fazer essa posição aí do paciente, tá bom? Escolha adequada da via de coleta, que eu já vou falar mais para frente, porque pode aí ter 3 tipos aí de vias de coleta.
Tem que fazer antisepsia local, de ação rápida, né? Sempre com álcool 70, tá bom? Não precisa de tricotomia local para raspagem, tá? Escolher a agulha provida de mandril, adequada para punção, tipo kink, com ponta com bisel curto, ou tipo ponta de lápis, ou automática com ponta cônica, tá? Eu vou falar mais para frente qual tipo de agulha ideal. Posicionar corretamente o paciente, também o examinador em relação ao plano de punção. Posicionamento correto da agulha, com o bisel em posição paralela ao plano sagital, crânio-caudal do paciente. Tem que esclarecer o paciente durante a punção, tranquilizando-o, principalmente o paciente que não tomou nenhum tipo de sedação, porque às vezes fica nervoso, fica ansioso, então lembra sempre de cuidar do paciente, tá? Reinserir inteiramente o mandril da agulha antes de proceder à sua retirada, tá? Outras questões também importantes, evitar a contaminação com sangue no trajeto da agulha, tá? Então por isso realmente a pessoa tem que ter muita habilidade técnica para fazer a coleta. Pode usar sedação? Sim. Se o paciente é muito agitado, vamos supor que tem um síndrome de mal de Parkinson, né? Treme muito, não tem como, tem que sedar o paciente. Muito idoso, criança, né, que chora, enfim, é melhor sedar. Seda, faz a sedação com o paciente, aí depois faz a coleta, tá? A amostra equivale ao laboratório no máximo 30 minutos e iniciar a análise imediatamente. Então, fez a coleta, já tem que anotar o horário, tá? Rapidinho. Então, se fez a coleta, tipo, num lugar que vai levar para o outro, então já tem que ter todo um preparamento já para esse motoboy ou essa empresa que vai levar a amostra, já ter todo o cuidado para levar essa amostra, tá bom? Lembra-se para uma empresa credenciada, tá? O quanto antes. E se for dentro do hospital mesmo, dentro do laboratório, também coletou, já entrega imediatamente para poder fazer a análise, tá? São quatro são as posições que podem ser utilizadas para coleta de líquor. Então, pode ser de forma lombar, subspital, SO, ventricular ou cervical lateral. Cervical lateral não faz parte da rotina, sendo utilizada em raríssimas ocasiões, tá? Então, esse aqui é o último caso mesmo se dessas três aí não der certo. O mais utilizado, claro, é a lombar. A lombar é mais fácil, tá? Para você localizar, para você coletar, vem bastante amostra, não tem tanta dificuldade assim. Mas se caso não consegue a lombar, por algum motivo, sei lá, o paciente teve um trauma na parte da lombar, tá machucado, tem feridas, né? Qualquer coisa que aconteceu ali, aí não tem como fazer a lombar. Aí tem que utilizar uma outra via, que é a subspital ou a ventricular, tá bom? Aqui mostrando então uma situação, como eu falei para vocês, o paciente pode coletar de forma deitada ou sentada, tá bom? Normal sempre, grande parte é deitada, tá? Só fica sentada se de repente, sei lá, o médico tem dificuldade de localizar, né, a vértebra ali para poder fazer a coleta, ou se o paciente se sente inseguro, ficar deitado, né? Que de certa forma sentado ele fica com o corpo mais fixo, né? Não se mexe tanto que nem deitado. Tanto faz, tá bom? Mas na maioria das vezes o médico coleta com o indivíduo com a posição deitada, tá bom? Aí mostrando ali, né, a agulhinha perfurando, tá vendo? Já bem bonitinho, com o bisel da agulha sempre para cima, igualzinho coletando do braço de um paciente, tá bom? Coletando, já colocando o frasco já aqui à disposição, porque aí o líquor saindo já vai entrando aqui, ou um tubo com anticoagulante ou um tubo sem anticoagulante, tá bom? Aqui demonstrando aonde que a agulha para, tá vendo? No espaço subaracnoide, então tem que ter cuidado para não atravessar, já vou falar aqui mais para frente, tá vendo? Ó? Então, da punção lombar, um paciente de decúbito lateral, ela é feita nesse plano mediano, tá vendo? Através de espaços intrapofisários vertebrais, ou entre a L3 e L4, tá? Ou L4 e L5, ou L5 e S1. Tá vendo? Aqui tá fazendo entre L3 e L4, tá vendo? Bem aqui no espaço subaracnoide. Mas ele também pode coletar aqui entre a L4 e a L5, tá? E também entre a L5 e a S1, mas aqui para baixo, tá? Mas aqui para baixo, tá bom? Então, essas três regiões que geralmente ele consegue fazer a coleta do líquor, tá bom? E não pode atingir, tem que ir até o espaço subaracnoide, não pode passar para cá, nem ficar aqui superficialmente, senão não vai vir o líquor, tá bom? Aqui mostrando mais uma vez a região, tá vendo? Então, tem um ligamento aqui, por isso que eu falei que tem que entender muito bem a anatomia das meninges, né? Para saber de fato aonde que tá entrando a agulha, né? Então, tá vendo? Ele fica bem aqui, ó, a agulha da pulsão lombar penetrando o
o espaço subaracnoide, tá vendo? Porque aqui dessa região você já vê que tem já a parte da aracnoide, tem a dura mater, né, a subaracnoide, tá vendo? Então ele tem que ficar bem ali no espaço. Então por isso que tem que entender muito bem a anatomia das meninges, senão você pode atingir a dura mater, aracnoide, aí pode ser doloroso para o paciente, tá bom? Então, colocando ali no espaço certinho, é sucesso aí na coleta. Aí tem as outras punções que eu falei para vocês, que é essa punção SOD, né, que ela é feita mais no plano mediano, abaixo da escama occipital, ou acima da primeira apófise vertebral cervical palpável, tá? Também faz o médico também faz esse tipo de coleta, tá bom? Então ele é mais para baixo aqui do crânio, tá vendo? Então esse aqui é bem mais complexo para coletar, então realmente a lombar é mais fácil. Tem a punção ventricular também, que é dos ventrículos laterais, ou esquerdo ou direito, tá bom? Também na perimediano craniano, tá? Sempre perto da parte craniana, tá? 2 centímetros da área aí de circulação do seio longitudinal, né? Tem que ter um ângulo bem da agulha para um ângulo lateral da fontanela pragmática, tá? E para poder conseguir também esse líquor. Então, de fato, aqui tem que ter mais habilidade ainda para coletar, tá bom? Então, a lombar é mais fácil. Escolha da agulha. A escolha da agulha é um dos pontos essenciais para o conforto do paciente, para o sucesso também dessa coleta, tá? E a dor é decorrente da introdução da agulha, tá vendo? Não varia de modo significativo com o seu calibre, nem com o fato de usar-se ou não a agulha guia, essencial no caso das agulhas de ponta de lápis, que ela é bem mais fininha, tá bom? E aí eu coloquei para vocês com relação às agulhas em bisel, né? Quais são os tipos de calibre? Então 21G, 22G, 23G, 25G, né? Bem próximo o calibre das agulhas comuns, né? Que são utilizadas para fazer coleta de sangue venoso, tá bom? Tem alguns critérios com relação aos tipos de interferentes que pode ter com relação a essas agulhas, né? Porque essas agulhas 21G, elas, por exemplo, elas não devem ser utilizadas rotineiramente, né? Porque elas são acompanhadas de cefaleia pós-punção, tá? Então, o paciente, se você faz a coleta com esse tipo de agulha, o paciente pode ter cefaleia pós-punção. E aí, correndo a cefaleia, é mais difícil o manejo, tá? Porque aí vai ficar mais intenso e vai persistir por um maior período de tempo, tá bom? Então, o melhor tipo de agulha aqui, de fato, é a 22G, tá? A 22G é melhor e ela pode ser usada para todos os tipos de paciente. Pacientes muito obesos ou idosos, mais de 60 anos, podem ser utilizadas com segurança as agulhas 21G, tá? Nesse paciente, o risco de cefaleia pós-punção é muito menor, tá? Quando é obeso ou maior de 60 anos, tá? As agulhas 25G podem ser utilizadas nos pacientes muito magros, tá? Ou pacientes que tiveram cefaleia pós-punção anteriormente. São agulhas que são muito finas, a 25G, ela é mais flexível, e aí resulta dificuldade na utilização, tá? Então, para maior firmeza, vai depender do médico. É o médico que vai escolher ali no momento, na acessibilidade dele, qual que é a agulha que ele vai utilizar, tá bom? Geralmente o pessoal que auxilia o médico já deixa já as agulhas disponíveis e ali no momento ali ele já vê qual que é melhor o tipo de agulha para fazer a coleta, tá bom? Então, dependendo aí do paciente, pode se trocar aí os calibres, mas ambas vão vir um líquor normal, tá bom? Aqui mostrando com relação a etapas, né, que eu falei para vocês da coleta, não, então o preparamento aí da coleta, então você prepara todo já o material, deixa tudo certinho, tá vendo? Já deixa o paciente já confortável ali, deitado, né, tem que tirar a camiseta, deixar exposta aqui toda a coluna, tá vendo? Já escolhe qual que é a punção, faz a escolha, né? Ah, tá ok, a lombar, onde vai ser L3, L4, L4, L5, L5, S1, faz aqui a escolha. Escolheu, então lembra-se, paramentar, fazer a sepsia, né? Já faz a sepsia e coleta lá o líquor, tá vendo? Tem aqui tá mostrando que ele tá coletando até com seringa, né? Tem médico que colhe com a seringa, depois o auxiliar já vai e coloca no tubo, mas tem os adaptadores que você já coloca direto, ele já vem o líquor. Aí, né, coloca lá um algodãozinho para poder parar, às vezes fica saindo um pouquinho ainda, tá bom? É normal, tá vendo? Aqui de novo ele está coletando para pegar mais amostra, tá vendo? Aqui que esses tipos de auxílio que eu falei para vocês. Você vê que já um tubinho aqui encaixadinho e aí o líquor já vai caindo nos frasquinhos estéreis, tá bom? Sempre frasco estéreo.
E da rotina, né? Geralmente, depois que fez isso, entregou rapidamente lá para o laboratório faz na rotina o estudo físico, né? Então faz esse exame físico para ver o aspecto, geralmente, desse exame, tá bom? Desse líquor, cor e aspecto. Ver se ele está límpido, se ele está hemorrágico, né? Porque geralmente quando o paciente tem hemorragia intracraniana, hemorragia acidental, ele fica mais hemorrágico, né? O líquido fica mais vermelhinho. Ou ele fica mais xantocrômico, que o paciente, geralmente que tem meningite bacteriana, hemorragia intracraniana, fica mais xantocrômico, tá? E geralmente tem que fazer o exame físico tanto antes e depois e após a centrifugação. Então o líquor vem, eu faço uma análise antes da centrifugação, uma análise física, e depois centrifugo o líquido e faço uma outra análise física, antes e pós, tá? Posso fazer exames bioquímicos para ver presença de globulinas, para ver proteínas, para ver glicoses, para ver presença de cloretos. Posso fazer exames imunológicos para ver se tem sífilis, paciente tem sífilis, que é o VDRL, a neurocisticercose, como eu falei para vocês, da tênia, se ele é hemófilo, se tem pneumococo, se tem meningococo, né, que são as meningites, pode se fazer também, tá bom? Exames citológicos aí no caso, né, se faz citometria, então faz a contagem de células e também vê a morfologia dessas células, contagem de leucócitos, contagem de eritrócitos, de células polimorfonucleares e monomorfonucleares. E os exames bacteriológicos também, faz bacterioscopia, faz exame a fresco para ver se tem fungo, por exemplo, faz testes de grandes e o Nielsen para ver se tem tuberculose, tá? Tem vários tipos aí de exames que permite o líquor, né? A disponibilidade que tem, né, de vários tipos de exames você pode fazer com líquor, tá bom? Então, tanto exame físico, químico, bacteriológico, imunológico, um monte de coisa, tá bom? Aqui só mostrando aqui, ó, de cor de xantocromia. Eu não vou entrar muito em detalhe na parte analítica, porque vocês vão ter essa citologia, tá bom? É só para ter uma prévia, tá bom? Estou mostrando aqui com relação à cor, tá vendo? Presença normal de proteína, bilirrubina e hemoglobina. Aspecto turvo, se está muito turvo esse líquor, geralmente porque tem muita célula, tá com processo infeccioso ou inflamatório, ou bactéria. Presença de glicose, tá vendo? Reduz as infecções bacterianas, aumenta nas viróticas. Proteínas também, se tiver muita proteína, porque tem infecção bacteriana, tumor, hemorragia. A contagem, né, dessas células, então pode ser feita por citometria, se não tiver citometria, pode fazer de forma manual, tá? Contar esses leucócitos por câmara de Neubauer, que nem aquela aula que eu dei para vocês de urina, né? Que faz a contagem de hemácias, né? De leucócitos, de células epiteliais pela câmara de Neubauer, o líquor é a mesma coisa. Então, o líquor também consigo fazer a contagem dos leucócitos, tá? Quantos linfócitos tem aí presente e tal. Que nem a aula que eu dei para vocês, tá vendo? Sempre contando também esses 4 quadrantes, ou contando 2 quadrantes fazendo a média, aí depende de cada laboratório, tá bom? Tem laboratório, como eu já falei para vocês, que eu conto os 4 quadrantes aqui, né? Todos esses quadradinhos, um por um. Mas tem laboratório que conta só um ou conta 2, né? Aí depende, mas tem que fazer a contagem. Pode fazer aqui de forma manual ou de forma automatizada, por citometria de fluxo ou um contador de células automático também, tá bom? Na citologia, geralmente utiliza, né, essa amostra de líquor, faz citocentrifugação, então faz uma lâmina, preparando, né, então coloca uma citocentrífuga, coloca a amostra do paciente, aí a lâmina fica já com a amostra do paciente ali no meio, você faz colorações com guinça, né, para ver se tem presença aí de células tumorais, tá bom? No caso aí da citologia. Aqui mostrando mais com relação ao estudo citológico, né, que aí no estudo citológico analisa a associação de proteína citológica, para ver se tem infecção bacteriana, hemorragia do sistema nervoso, também se tem presença de encefalite virótica, né. No estudo microbiológico se faz também coloração de Gram, se o paciente não está em uso de antibiótico, pesquisa de antígenos bacterianos, tá vendo? Então, fazer bastante coisa. Fazer cultura desse líquor, tá? Para ver se realmente o paciente tem meningite bacteriana e qual tipo de bactéria aí que está presente, tá bom?
A parte imunológica também, tá vendo? Então, eu posso fazer testes de VDRL. Eu não vou entrar muito em detalhe nesses testes, vão ter isso em imunologia, tá bom? Mas são testes imunológicos que podem ser utilizados para poder analisar se o paciente tem sífilis, então, pelo líquor, tá? Que a gente chama de FTA. Então, são testes de imunofluorescência ou VDRL. A neurocisticercose também faz imunofluorescência, neurotoxoplasmose também imunofluorescência ELISA, citomegalovírus Epstein-Barr, teste de ELISA, HTLV e HIV, teste de ELISA, tá vendo? Então, tudo pelo líquido eu posso fazer também ensaios imunológicos. É bem legal. Beleza, pessoal? Bom, agora na outra parte que a gente vai falar é a análise de sêmen e a coleta. Bom, na análise de sêmen, tá bom? O objetivo é demonstrar as características fisiológicas e anatômicas da formação do sêmen. Tanto análise, tanto descrição baseadas em características físicas, químicas e microscópicas. E também coloquei FIV. O que é esse FIV? FIV é a fertilização in vitro, né? Que se muito pede esse exame de sêmen, que a maioria, né, que se pede esse tipo de exame é devido a mulher que não está conseguindo engravidar, né? Fez os testes na mulher e viu que ela está fértil, que ela está tudo normal, então o problema pode ser o homem, né? Então pede espermograma, né? Coleta de sêmen para fazer testes aí para ver e fazer fertilização in vitro. Tanto fazer espermograma para ver quanto que é viável esse esperma, se ele tem problema, se ele não tem, até também para fazer essa coleta de sêmen para fazer o FIV, a fertilização in vitro, né? Então, essa técnica tem como objetivo, basicamente, do FIV, o tratamento da infertilidade, tá bom? Por isso que eu coloquei aí para vocês. Esse processo de coleta de sêmen, das etapas desse FIV, né, de fertilização in vitro, ele é realizado após uma aspiração folicular, tá bom? E os espermatozoides sobrevivem por pouco tempo, fora aí do corpo do homem, então é importante que a coleta do sêmen seja bem realizada, bem preparada, tá? Para que se tenha uma amostra aí viável para que você possa fazer a fertilização, tá bom? O sêmen é um líquido corporal viscoso, ejaculado pelo pênis, e a sua composição é uma mistura de espermatozoide junto com secreção do testículo, epidídimo, próstata, vesículas seminais e também glândulas bulbo-eretrais, tá? O sistema reprodutor masculino, então, eu coloquei aqui para vocês só para relembrar um pouco aí de anatomia e fisiologia, então, se divide em testículos, vias espermáticas, glândulas anexas e pênis, né, que ainda mostrando aqui na estrutura, né, do sistema reprodutor masculino, tá bom? E às vezes o médico pede líquido seminal, né, principalmente aí na parte do espermograma, que você consegue analisar o líquido seminal, aminoácidos, consegue analisar a presença de citrato, se tem enzima, se tem frutose, porque às vezes alteração em uma delas pode ser correlacionado com a infertilidade, tá bom? A próstata, ela se localiza inferiormente à bexiga, produz secreção prostática que é nutritiva para os espermatozoides. O que você pode analisar também nessas secreções de próstata? Enzima, fosfatase ácida, ácido cítrico, fibrinolisina, quer dizer, desculpe, antígeno específico da próstata, tá? Aí no caso aí, para ver se o paciente ela tem um problema de neoplasia, tem câncer de próstata, tá? Glândulas bulboretrais. Glândulas bulboretrais são duas e possuem o tamanho apropriado de uma ervilha, que localiza inferiormente a próstata de cada lado da uretra, e tem como função produzir uma secreção mucosa lubrificante anterior à ejaculação, que também faz parte do sêmen. E essa secreção também pode analisar muco ou galactose, tá? O pênis aqui, estrutura flácida, quando não estimulada, composto de 3 colunas longitudinais, 2 de corpos cavernosos e tecido esponjoso. E aí, no caso do pênis, tipicamente, o homem pode ejacular em torno de 2,5 ml de sêmen, tá? E cada ml de sêmen pode conter de 300 a 500 milhões de espermatozoides. E aí que, no caso, além de você analisar essas secreções, como eu falei para vocês, pode fazer punção, né, para secreção e analisar cada um tipo desses fatores que eu falei para vocês. Também pode fazer aí o sêmen, tá? Análise do sêmen, no caso aí o espermograma. E o espermograma é pedido muito para, em caso de fertilidade, avaliação e controle do paciente pós-vasectomizado, quer dizer, tem paciente que faz vasectomia, como que eu vou saber que realmente deu certo a cirurgia?
tem que fazer o espermograma, tá? A avaliação de doenças testiculares também e penianas sobre a espermatogênese, tá? E é necessário também realizar instruções prévias antes da coleta, tá? Então, ou seja, tem que passar por esse paciente todas as instruções antes de ser realizado a coleta, tá? Então, geralmente, e além da sepsia e também identificação do frasco, que é muito importante, tá bom? Então, tem que orientar esse paciente no momento antes da coleta, né? Que ele tem que lavar as mãos e tem que lavar o pênis com água e sabonete, tem que enxaguar bem, tem que passar um antisséptico fornecido pelo laboratório, tá? No pênis, na ponta do pênis, tanto na glande quanto no orifício uretral também. Secar com a gaze para retirar todo qualquer resíduo que possa interferir no estado do exame, tá bom? Tem que coletar todo o esperma ejaculado diretamente no frasco que você vai entregar para ele, tá? Já identificado bonitinho. Se houver algum tipo de perda em alguma porção, ele tem que avisar o técnico ou alguém que está lá passando as instruções para ele, tá bom? Porque essas perdas podem significar alteração do estado do exame, que às vezes ele vai ejacular e cai no frasco e outra parte pode cair no chão em outro lugar, aí perdeu a amostra, porque tudo tem que cair dentro do frasco. Se não conseguir essa quantidade, né, que eu falei para vocês aqui anteriormente, de 12,5 ml, se cai um pouco no chão, você perdeu. Aí pode ser que isso vai influenciar no espermograma, na contagem de espermatozoides, tá bom? Não pode usar nenhum lubrificante, nem saliva para realizar a coleta, porque pode interferir no resultado, tá bom? Então é ideal não usar lubrificante, tá bom? E aqui coloquei para vocês mais com relação a outros tipos de instruções também importantes com relação ao qualidade do material, porque a amostra deve ser coletada após um período de abstinência sexual de 2 a 3 dias, então ele tem que ter a abstinência sexual total de 2 a 3 dias, para depois ele fazer o exame, porque senão isso também vai influenciar na quantidade, tá? O paciente deve ser instruído para evitar a perda de material, como eu já falei para vocês anteriormente, principalmente o primeiro jato, que contém a maior concentração de espermatozoide, tá? Se a abstinência sexual for superior a 5 dias, aumenta o número de formas imaturas, tá? Então, às vezes, o paciente, né, ele abstinência sexual total de 2, 3 dias, mas se ele fica mais de 5 dias sem nada e sem relação sexual e faz o exame, pode ser que aumente o número de formas imaturas de espermatozoides, tá bom? Ou aí aumenta o número de formas imaturas, o número de espermatozoides mortos e também o volume do sêmen, tá? Se a abstinência sexual for inferior a 2 dias, diminui o volume do sêmen e o número de espermatozoides, tá vendo? Ah, professor, isso pode ser um problema, né, tá superior a 5 dias por causa do espermograma? Não, é que provavelmente no momento que você vai fazer a triagem com o paciente, o ideal é perguntar para ele qual foi o último dia da relação sexual, porque se ele realmente fez as contas lá que deu mais de 5 dias, no momento que faz o espermograma, viu que tem forma imatura, viu que tem espermatozoide morto, não é, e viu que o volume está maior, não é porque ele tem alguma alteração, mas é por causa devido ao número de dias, né, que ultrapassou com relação à abstinência sexual total, tá bom? De fato, o maior problema aqui é se for inferior a 2 dias, porque aí de fato realmente a quantidade de sêmen vai ser muito pouco e aí realmente vai ser um problema para fazer o espermograma, tá bom? A amostra deve ser obtida por masturbação, ejaculada dentro de um recipiente de boca larga de vidro ou plástico, como foi vocês, todo o material tem que ser colocado lá nesse frasquinho. Deve-se evitar temperaturas extremas, menos de 20 graus ou mais de 40 graus, tá bom? Senão realmente vai alterar a morfologia do espermatozoide. O frasco tem que conter a amostra, deve ser identificada, contém o nome do paciente, o período de abstinência sexual, então tem que anotar, tá bom? Data e hora da coleta e tem que colocar também se o paciente usa medicamento, porque tem alguns medicamentos que também podem interferir na quantidade de espermatozoide. Pode interferir em maior apoptose, mais morte de espermatozoide. Então, por isso também tem que relatar, tá bom? 2 amostras devem ser coletadas no período de 7 dias a 90 dias. Se o resultado dessas 2 análises for discrepante, análises adicionais deverão ser realizadas. Então, geralmente, o espermograma, o ideal é você fazer o espermograma em 2 períodos. No período de 7 dias, você faz a coleta, e depois um outro período, um pouco mais para frente, só para ver se realmente não vai ter discrepância com relação ao resultado, com relação ao período, tá bom? Então, o ideal é também fazer
2 amostras, tá? No exame de espermograma, tá? No período de 7 dias a 90 dias. E se o resultado dessas 2 análises for discrepante, mesmo nesse tipo de períodos diferentes, aí tem que relatar para o médico, ele vai ver como que vai fazer, se vai repetir o novo exame ou não, tá bom? O ideal é coletar material no laboratório, porém, se isso não for possível, a amostra deve ser enviada ao laboratório dentro de no máximo 1 hora após a coleta. Tem paciente que não gosta de coletar no laboratório, se sente envergonhado, não, né? Fica ansioso, né? Tem vergonha, enfim, a gente tem que respeitar. Então, se ele quiser coletar em casa, ele vai para o laboratório, sim. Só que tem que ser no máximo 1 hora. Então, coletou, já tem que ir correndo para o laboratório entregar a amostra, tá? E vocês sabem, paciente mente. Então, ele fala, coletou tal hora e não foi isso, tá bom? Então, o ideal é no máximo 1 hora após a coleta, tá? Então, tentam sempre instigar que o paciente faça a coleta lá. Mas, se ele não quer, ele pode coletar na casa dele e entregar o quanto antes. E deixar claro para ele que se ele não entregar o quanto antes, dentro de 1 hora, ele vai ter que fazer tudo de novo o procedimento, tá bom? Preservativos não devem ser usados na coleta, pois pode interferir com a viabilidade dos espermatozoides, tá bom? Então, o ideal é não fazer nada dentro do preservativo e do preservativo colocar dentro da amostra. Já vem a amostra, eu lembro que eu trabalho no laboratório que vinha o preservativo com dentro o esperma, né? O sêmen ali. Meu, não dá, né? Não tem como. Porque esses preservativos, né, que é feito de látex e tudo mais, ele fica ali presente na amostra e isso é um interferente também no análise do espermograma, tá bom? Então não pode nem entregar o preservativo com o sêmen e nem fazendo o preservativo e do preservativo passar para o sêmen, passar para o frasco. Porque na hora que você vai fazer a análise, você vai ver que de fato tem ali, precisa de substâncias que vêm do preservativo e isso pode ser um interferente. Então não pode ser utilizado, tá bom? Isso deixa bem claro para o paciente. No caso da realização de uma avaliação microbiológica, o paciente deve primeiro urinar e depois fazer a asepsia das mãos e pênis antes de ejacular no frasco esterilizado, tá bom? Então, também se tiver esse caso aqui de avaliação microbiológica, tem que passar essas instruções que é extremamente importante. Então, ele faz a primeira urina, faz a asepsia da mão e do pênis, depois faz a ejaculação. Não pode ter presença de urina na amostra. Tá, isso tem que deixar bem claro, não pode ter presença de urina na amostra, de fezes na amostra, não pode. Então, por isso tem que limpar, fazer bem a asepsia, limpar com a gás e depois fazer a ejaculação, tá bom? Quando houver dosagem de frutose no sêmen, o paciente deve fazer um jejum alimentar de 12 horas, isso é o ideal, tá? Tá bom? Se o médico pediu lá espermograma e tem dosagem de frutose, tem que estar em jejum alimentar de 12 horas, tá? Porque como é uma secreção, esse frutose e outros tipos também, como um lixo ali metabólico, qualquer outro tipo de aminoácido e tudo mais. Esses polissacarídeos também, por exemplo, eles podem apresentar nas secreções, também pode apresentar no sêmen. Então, por isso que o ideal é não se alimentar, é ficar jejum de 12 horas. Se não tiver, não tem problema. Não tiver esse tipo de exame, tá bom? Quais são os tipos de exames que são usados nesse sêmen, né? Então, geralmente são exames macroscópicos, então faz teste de liquefação ou coagulação, faz teste de volume, de aspecto, cor, viscosidade e pH, tá? Liquefação e coagulação. Após a ejaculação, o esperma transforma-se em secoágulos para facilitar a dispersão dos espermatozoides e proteger do contato com o pH vaginal ácido, né? E essa amostra seminal normal se liquefaz em até 60 minutos, devido à ação das espermolisinas contidas na secreção prostática, tá? No caso aqui, colocar a amostra em uma estufa a 37 graus, verificar de 5 em 5 minutos quando se inicia essa liquefação, tá? Cronometrando, tá? Assim o tempo que leva para uma amostra se liquefazer totalmente, tá bom? E como que analisa isso? Se tem ausência de coagulação, por quê? Tem ausência de fatores de coagulação, então o paciente pode ter agenesia ou obstrução dos ductos das vesículas seminais. Ausência de liquefação, ausência de fatores de liquefação, agenesia também, infecções da próstata. Nidificação parcial, geralmente são pacientes que têm deficiência de fatores de liquefação na próstata. Também analisa o volume, então tem que medir o quanto que ele conseguiu de volume da amostra. Então, o volume seminal final é diretamente proporcional à quantidade de secreção da próstata, das vesículas seminais e glândulas, já que o volume proveniente dos testículos e do epidídimo é reduzido, tá? Então, tem que analisar. Então, se viu que o volume é menor que 2 ml, coloca em laudo que é hipoespermia, porque a quantidade foi insuficiente.
E geralmente essa quantidade baixa reflete porque ou o paciente tem insuficiência ou ausência de abstinência sexual, ou insuficiência vesicular, clamídia ou micoplasma, e baixos níveis séricos de testosterona, tá vendo? Por isso que é importante fazer essas análises macroscópicas até para esses testes de fertilidade in vitro, porque se já tem esses problemas aqui, vai ser um interferente para a fertilidade, né? Maior que 5 ml, abstinência sexual prolongada, mas também pode ser tumores benignos ou malignos próstato-vesiculares, tá vendo? Então, se aumentou o volume, mas você viu que não foi uma abstinência sexual prolongada, né? Então, pode ser também tumor benigno. Volume, aspermia, ausência de ejaculado ou agenesias, alterações no controle neurológico da ejaculação, tá? O aspecto também analisado após liquefação por simples inspeção à temperatura ambiente. Aspecto, amostra normal, aparência homogênea e opaca. Amostra normal, um aspecto heterogêneo por agregados proteicos de consistência firme e incolor, que é causado por períodos prolongados de abstinência sexual, ou porque diminuiu o nível de testosterona, ou porque alterou as concentrações de espermelizinas, ou porque tem processos inflamatórios genitais, tá? A cor, geralmente o sêmen é branco opaco, a presença de leucócitos em grande quantidade confere ao esperma uma cor amarelada, enquanto que a presença de hemácias confere uma cor avermelhada. Outras tonalidades podem também ser devido ao uso de medicamentos, então por isso que é importante saber que medicamento que o paciente toma, porque isso também pode influenciar na cor, tá? Viscosidade, através de uma pipeta de 5 ml, deixando o sêmen sair da pipeta pela ação da gravidade observando, então tem que ver a viscosidade. Se é diminuída, a amostra se despeja da pipeta em gotas. Se ela é normal, ela se alongará em filetes com menos de 2 centímetros. Se ela é aumentada, a amostra se alongará em filetes com mais de 2 centímetros de comprimento. Tem que medir o pH também, tá bom? O normal de 7,5 a 8,5. Acima, pode ser deficiência de glândula prostática. Abaixo de 7,5, deficiência de vesículas seminais. Também se faz exames, além agora macroscópio, também microscópio. Então faz análise de motilidade, de vitalidade. Então, motilidade para ver com relação a os flagelos presentes, né? De vitalidade para ver quantos espermatozoides vivos, quantos mortos. Fazer a contagem de espermatozoides total. Pode-se contar também leucócitos e hemácias e também ver a morfologia dos espermatozoides. Então, você consegue ver a morfologia, tá vendo? Dos espermatozoides. E aí entra a parte de citologia, né? De sêmen, para ver, às vezes tem um flagelo, tem mais de um flagelo, ou espermatozoide que não tem flagelo, tá bom? Geralmente, as contagens do sêmen também, de forma manual, faz da mesma maneira na cama de Neubauer, igualzinho, contando também os quadrantes. Tanto espermatozoides, leucócito e hemácia, tá bom? Não vou entrar na parte de interpretação, nem análise, porque isso também é na citologia, tá? Então, aqui a disciplina mesmo é mostrar o preparo da coleta, como que é feita a coleta e que finalidade tem, porque que está se pedindo esse exame, tá bom? Por último aqui, análise de líquidos serosos, coleta, para finalizar. Bom, nessa parte dos líquidos serosos, que é analisado aí, são os líquidos cavitários, tá bom? Geralmente, que tipo de líquidos cavitários? Pericárdio, pleural, peritoneal ou até acúmulo de líquido por causa desconhecida, tá bom? Por quê? O paciente chega no hospital, né? E aí ele reclama que tem dor, o médico pede lá um exame de imagem e vê que tem acúmulo de líquido, né? Então precisa saber por que que está acumulando esse líquido. Então primeiro ele vai ver qual que é a região que tem esse acúmulo de líquido, se é pericárdio, se é pleural, se é peritoneal, por exemplo, tá? E a partir disso, ele vai querer investigar, saber por que que esse paciente tem aumento de líquido, por qual razão, tá bom? E aí se faz aí a punção do líquido, tá ok? Bom, aqui mais mostrando com relação das anatomias, né, com relação aos líquidos cavitários, mostrando que as cavidades fechadas do organismo são revestidas aí por duas membranas serosas. Então, no caso, a parietal, que reveste as paredes da cavidade, a visceral, que cobre os órgãos do interior da cavidade, o líquido seroso, que é situado entre as membranas e, no caso, tem uma função aí de lubrificante, que tem um contato direto durante o movimento. Então, aqui mostrando que da pleura visceral, da pleura parietal, né, de estruturas,
A formação dos líquidos, né, são ultrafiltrados do plasma também. Produção e reabsorção sujeitas às pressões hidrostáticas e coloidais, são oncóticas. Tem maior pressão hidrostática nos capilares sistêmicos lá do parietal, que vai favorecer, né, essa produção de líquido através da membrana parietal. Aqui mostrando só, né, com relação a onde você encontra esses líquidos cavitários, né, então na pleura, pericárdio, peritônio, né. Aqui também efusões serosas, né, geralmente porque tem essas efusões serosas, porque aumenta a quantidade dos líquidos, que pode ser de forma maligna ou benigna. Geralmente essas efusões malignas são porque o paciente tem mesoteliomas, que são raros, ou metástases, que são mais comuns. E os transsudatos, né, transsudato e exudato. O transsudato, né, ele é uma coleção líquida ou um derrame de origem não inflamatória, e ele é formado por um edema, tá? E aí, no caso, ele sempre está relacionado a doenças sistêmicas, tá vendo? Ele é bilateral, tem rompimento do equilíbrio entre filtração e absorção e altera a pressão hidrostática. Já o exudato é resultante de processo inflamatório, ele compromete diretamente as membranas da cavidade e também pode ser relacionado a infecções e neoplasias. Então, aqui mostrando se eu tenho alterações no transsudato e exudato, tá vendo? Então, geralmente, quando eu tenho essa alteração, né, um aumento aí de transsudato, pode ser de fato aí um paciente que tem uma insuficiência cardíaca congestiva, você tem cirrose hepática, você tem pericardite, hipoalbuminemia, síndrome nefrótica, obstrução de veia hepática, aumenta aí a quantidade de transsudato. Exudato, geralmente o paciente tem tuberculose, neoplasias primárias, metastática, pancreatite, carcinoma de pâncreas e também a esquistossomose, tá bom? Aqui só mostrando com relação aos transsudato e exudato. Então, o transsudato aumenta a pressão hidrostática, o exudato aumenta a permeabilidade capilar, tá vendo? O transsudato diminui a pressão oncótica, o exudato diminui a absorção linfática. E nesses tipos de transsudato e exudato, você faz análise física, microscópica e bioquímica, né? Tanto análise com relação à cor e aspecto, né? Então, aqui o aspecto, você vai ver a cor, se ele é amarelo pálido, se ele é turvo, tá vendo? Então, o transsudato geralmente ele é mais amarelo pálido, e o exudato ele é mais variável, amarelo, vermelho e esverdeado. Calgula, né? Transsudato não, o exudato variavelmente. Tem que também fazer exame microscópico para ver contagem de leucócitos, tá bom? Também na contagem diferencial, predomínio de células mononucleares, tá? Ou de neutrófilos e células mononucleares. E também se faz exame bioquímico para ver glicose, proteínas e a desidrogenase láctica, tá? Então, como conclusão, qual que é a finalidade? Por que se pede, né? Porque o transsudato, geralmente, se tem aí alterações de transsudato, de fato, pode ser pacientes que teve acúmulo de líquido secundário dessas sistêmicas. Então, é bem comum pacientes que têm insuficiência cardíaca congestiva, se tem uma cirrose, tá? Se ele tem uma hipoproteinemia. E o exudato, ele é mais, de fato, associado a processo infeccioso ou inflamatório, tá bom? Aqui mostrando também de análises de líquidos serosos de pericárdio, tá bom? Que você faz ali no pericárdio. Aqui mostrando a anatomia do relação à do pericárdio. Então, a capa vicial do pericárdio aqui é a capa serosa, né? Por isso que a gente fala líquidos serosos, a cavidade pericárdica aqui, a capa parietal, a parte fibrosa e essa união, né, entre o pericárdio fibroso e também esses vasos adventícios aqui, tá bom? Aqui mostrando também do pericárdio mais estruturalmente, tá vendo? Então essa capa, essa membrana serosa aqui que envolve o coração. Então aqui nessa capa, tá vendo? Depois dessa capa bem aqui logo embaixo a gente encontra o líquido pericárdio. Então você pode fazer ali a punção do líquido pericárdio, tá? E fazer a análise, tá bom? Derrame pericárdio. Aqui mostrando também o fluido de pericárdio, então você faz a coleta do pericárdio, da pleura, tá? Também de líquido pleural, é muito utilizado, paciente tem aumento do líquido da pleura, né? E é muito comum o aumento do líquido da pleura, pacientes que têm tumores malignos de pulmão, né? Às vezes também pneumonias também pode aumentar o líquido pleural, tá? Meningites também pode aumentar o líquido pleural também, mas grande parte aqui é o líquido pleural muito associado a tumor maligno, né, tumor de pulmão. E aí o paciente vai, né, nas imagens vê que tem líquido pleural, também tem que fazer a punção
Quando faz a punção e faz análise de citologia, encontra a presença aí de células neoplásicas, tá vendo? Aqui derrame pleural novamente, então tem aqui o espaço pleural, tá vendo? Então tem a pleura visceral, que é a membrana em contato com o pulmão, tem a pleura parietal, que é a membrana mais externa, e o espaço pleural, que é o espaço entre as pleuras que normalmente contém pequeno volume de líquido. Também nesse espaço pleural aqui, que se retira a amostra, tá bom? E vê se tem presença aí de células neoplásicas. O peritônio também, tá bom? É outro tipo também de líquido seroso, você pode fazer a coleta, tá? Aqui mostrando mais com relação à estrutura, que tem um aumento menor, a parte da cavidade peritoneal, o peritônio parietal, o aumento maior, peritônio visceral, o meso e a bolsa. Então, da mesma maneira também faz a coleta aí desse peritônio, dessa cavidade peritoneal, que tem bastante líquido, tá bom? Principalmente pacientes que têm ascite, né? Quem mostra aqui, a ascite fica aumenta aí tem uma inflamação, também aumenta esse líquido do peritônio, tá vendo? E aí você pode, através dessa cavidade aqui, né? Deixa eu voltar aqui no desenho anterior, nessa cavidade aqui, retirar o líquido para ver se tem aí presença de células neoplásicas, né? No caso da ascite acontece muito, né, processos bacterianos, tá? E aí ele fica desse jeito, tá vendo? Aumenta o líquido na quantidade aqui do peritônio, então se faz a coleta aqui também, tá bom? Desse líquido peritoneal, tá bom? O tipo de agulha que se utiliza aqui, gente, são agulhas bem fininhas, são tipo agulhas que a gente chama tipo PAF, que são agulhas de insulina, sabe? Que elas são bem fininhas, então você introduz e faz aí a coleta desse líquido, tá bom? Então faz aspiração com agulha nessas cavidades, tá? Então seja ela pericárdia, né? Pleural ou até peritoneal, tá bom? Se colhe aí em torno de 2 a 6 ml de líquido, que seja suficiente para poder fazer as amostras, tá? Se for no caso uma análise citológica, porque o médico tem aí desconfiança de que o paciente possa ter um tumor maligno, por exemplo, se faz a coleta com frasco com anticoagulante, tá? Ou se trata de sódio ou EDTA, tem que se coletar com anticoagulante. Se for só análise bioquímica, tá bom? Só bioquímica, faz com frasco sem anticoagulante, tá bom? E se for análise microbiológica, porque tem aí suspeita que pode ser um processo bacteriano, faz o frasco estéreo sem anticoagulante ou esses frasquinhos aqui de hemocultura, tá? Porque aí já se faz a coleta e já introduz diretamente já esses frasquinhos de hemocultura e faz a cultura aí desse micro-organismo, tá bom? Estabilidade e preparo. Essa amostra tem que estar pelo menos 12 horas sob refrigeração, tá bom? O coletor até 12 horas pode ficar sob refrigeração e aí você pode fazer análise, tá bom? Até 12 horas. O local da punção deve ser tricotomizado e preparado asepticamente, então a pessoa também tem que ter habilidade técnica para poder fazer essa punção, tá bom? Tem alguns interferentes, porque é normal que essas cavidades torácica e abdominal, por exemplo, contenha pequena quantidade de líquido, né? Que é um ultrafiltrado do sangue, cuja finalidade é proporcionar lubrificação a fim de permitir, sem atrito, a movimentação dos órgãos adjacentes e também paredes das cavidades corporais. Então, essa efusão cavitária, por si só, não é uma enfermidade, tá? Mas o resultado de uma alteração patológica na produção ou sistema de remoção no líquido ou acúmulo oriundo de uma fonte ectópica, tá bom? Essa análise, geralmente do líquido, ele é um meio acessível sempre de obter informação útil quanto à efusão, tá? E a classificação das efusões, elas buscam caracterizar os mecanismos fisiopatológicos primários e dessa forma também auxiliar o diagnóstico diferencial, tá bom? Então, por isso que é muito importante ressaltar que, apesar de neoplasia ser uma causa relativamente comum de efusões cavitárias, por isso que tem aumento desses líquidos, grande parte é neoplasia, mas é comum não serem identificadas células neoplásicas na análise citológica, tá? Então, aí no caso, realmente tem que fazer outros tipos de técnicas para diagnosticar, ou uma cintilografia, né? Ou uma análise mesmo de biópsia, tá? Porque às vezes tem casos que você pede, o médico fala, pode ser uma suspeita, faz a punção e não encontra nenhuma célula neoplásica, mas aí faz a biópsia e dá positivo,
tá bom? Então, tem muitas aí interferências com relação à produção desses líquidos cavitários, tá bom? Mesmo dando negativo, não pode descartar esse resultado achando que o paciente não tem nada. Então, o ideal é se pedir sempre a biópsia para acompanhar junto com esse resultado, tá bom? Principalmente se o paciente tem suspeita de neoplasia, tá? Porque grande parte, de fato, vou falar para vocês, até 70% de pacientes que têm esse tipo de doenças neoplásicas têm aumento desses líquidos aí. Somente se for parte abdominal, tem aumento do líquido, né, peritoneal ou pulmão, líquido pleural. Mas tem que se fazer, o ideal, uma biópsia para fechar o diagnóstico. Beleza, pessoal? Aqui só mostrando com relação à análise, então, mais uma vez, esses líquidos cavitários, você pode fazer exame físico, exame químico, citológico, bacteriológico e também até análise de citometria, tá bom? Para quantificar também leucócitos, também hemácias, tá? Aqui mostrando mais com relação a tecido das membranas serosas, né? Que eu estava falando do mesotelial lá no início da aula, que é a parte aqui, da citologia, né? Então, quando você faz essas efusões, você pode encontrar linfócitos, pode encontrar neutrófilo, pode encontrar eosinófilo, basófilo e até células neoplásicas. Grande parte você vai encontrar essas células, mas células neoplásicas pode ser que você encontre sim ou não, tá bom? Então, pode ter essas variações. Eu não vou entrar muito nisso, porque vocês também vão ter isso, citologia clínica, tá bom? E até com relação a Tansudata, Exudata, vocês vão ter também isso mais em bioquímica clínica também, tá bom? Então, aqui é mais o ideal para vocês saberem de fato como que é o preparamento da amostra e por que finalidade que se pede aí esse exame. Beleza, pessoal? Por hoje é isso. Boa semana para vocês, que vocês tenham aí um bom feriado e uma boa Páscoa para todos vocês, ok? Até mais. Tchau, tchau.